Bom, vamos começar efetivamente o estudo, né, da matéria. E no capítulo 5 do de inverno, a seção 5.2, Manifolds and Coordinated. É uma seção um pouco densa para quem nunca viu isso. Aparecem várias palavras-chave aqui. A primeira delas é manifolds, né, que em português a gente chama de variedade. E aí aqui eu vi que temos várias palavras que podem parecer estranhas, por exemplo, topology. O que é topologia? Não degenerada, não pode causar confusão, não degenerated. Global fala de propriedades globais, não locais. Coordinate paths, ele cobre bem rapidamente isso. E atlas. Então, para quem nunca viu, pode parecer o que eu estou fazendo aqui. Então vamos tentar dar uma ideia do que ele está falando. A questão é a seguinte: vamos dizer que a gente queira estudar a superfície da Terra. Isso aqui não parece, mas até que não está tão ruim assim. Superfície da Terra, vai ser ruim desenhar os continentes aqui. América do Sul, América do Norte, a Europa, a África. Não parece nada, mas tudo bem. E aqui eu tenho, a Europa continua, né? Vai vir a Ásia aqui, blá blá blá. Aqui eu tenho Berlim. E aqui eu tenho, pelo menos ver se eu acerto aqui, Paris. Coitado, eu afundei Portugal e a Espanha, mas tudo bem. E aí eu pergunto para alguém, tá? Berlim, faltou um. Berlim. Como é que eu chego em Berlim? Onde é que fica Berlim? Aonde fica Berlim? Como é que você vai responder? Fica perto de Paris. Não é uma boa resposta, porque primeiro que não fica tão perto, né? Fica perto em relação aqui. Em relação ao Rio fica, mas o que é perto? Então a gente quer ter definições precisas das coisas, das perguntas que a gente faz. A gente quer ter respostas mais precisas. Então eu tenho que ter alguma forma de indicar precisamente aonde fica Berlim. Onde fica Paris? Como é que eu chego a Berlim? Como é que eu vou de Paris a Berlim? Certo? Porém, Berlim e Paris pertencem ao meu mundo real. Tá? Se eu disser que Berlim fica, sei lá, agora eu vou chutar, 1 quilômetro, não, 1 quilômetro não, 100 quilômetros, 100 é pouco, né? 300 quilômetros de Paris na direção nordeste, eu estou dando números. Aí depende do que eu escolho para dar número. Ou seja, o que eu quero basicamente é poder pegar plaquinhas e vir aqui em Berlim e colocar uma bandeirinha ou uma plaquinha dizendo: Berlim fica em 10:37, seja lá o que é isso. E Paris, pega outra plaquinha, fica em, botar um pouco mais para, sei lá, 9:22. Eu tô numerando as coisas, eu tô dando coordenadas a Berlim e a Paris, certo? É claro, eu tenho que saber exatamente o que eu estou falando.
Eu tenho que botar números de uma forma que eu e você nos entendemos o que esses números significam. Mas esses números das minhas plaquinhas, eles são completamente arbitrários. Outra pessoa podia botar outra plaquinha com outro número. Então o que eu quero uma forma de colocar números ou associar números em diferentes ou todos pontos do mundo. Uma forma de colocar números em diferentes pontos do mundo. Uma forma de colocar um númerozinho em cada ponto do globo, de forma que eu consiga te dizer aquela parte do globo corresponde a qual número. E aí, se você souber como lidar com um número, você vai saber exatamente como chegar lá. Tá? Agora perdi o foco, tem que voltar o foco. Pronto. Agora, como eu vou associar esses números ao local, ao mundo real? Isso aí eu escolho. A gente faz isso todo o tempo. É claro, se a gente está numa sala de aula, aqui está Alice e aqui está o Bob, e eles vão dizer que eles estão de olho fechado. E aí eles perguntam: como é que eu chego no Bob? Aí alguém pode dizer: anda 5 passos para a direita. Aí vai ali, pronto. Agora anda 5 passos para frente. Aí vai e chega exatamente onde o Bob está. Entendeu? Você pode dizer que em relação a Alice, o Bob está no ponto 5,5, quer dizer, ande 5 pontos. Ande 5 passos para a direita e 5 passos para frente. Desde que você saiba o que quer dizer direita e frente. Então, isso aqui basicamente é o que a gente faz quando a gente traça o nosso eixo cartesiano, né? Descartes já fez isso lá em 1500 e pouco, chamado eixo cartesiano, YX. Certo? A gente quer fazer algo similar. O problema é que é muito mais fácil fazer isso localmente do que globalmente. Certo? O nosso sonho seria conseguir reproduzir. Nosso sonho é assim: o ideal seria conseguir reproduzir a mesma coisa que a gente faz numa sala de aula no mundo. O que a gente faz numa sala de aula? A gente está colocando para cada ponto da sala de aula, por exemplo, esse ponto aqui, 2 números. Esse aqui seria o 4, 1, de uma forma completamente clara e que não é ambígua, certo? E essa questão de não ser ambígua tem a ver com a não degenerado. Não degenerado tem a ver com não ser ambígua de alguma forma, certo? O coordinate patch vai ter a ver com essa questão de você dar coordenadas ao globo, ok? O Atlas também. Topologia eu vou falar depois exatamente o que é topologia. Então, que fique clara a ideia. O que eu quero é coordinatizar o meu mundo. Entendeu? Na história nós tentamos isso também, né? A gente precisou navegar pelo mundo e aí precisou dar coordenadas. O que geralmente a gente faz no mundo? A gente estabelece 2 tipos de coordenadas. A gente traça aquelas linhas, né?
meridianos que pegam. A gente define um ponto chamado Polo Sul, um ponto chamado Polo Norte, e aí traça linhas de latitude e longitude constante, certo? Essas linhas aqui são as linhas de longitude e essas linhas de latitude. Muito bem. Isso aqui, para os navegadores na história mundial, foi uma forma de, a cada ponto do mundo, você colocar uma bandeirinha, e essa bandeirinha eu vou dar uma latitude, longitude, e aí qualquer um que tenha exatamente um atlas, né, ou um globo, tem um globo, sabe exatamente o que eu estou dizendo. Vai para latitude tal, longitude tal, a pessoa sabe o que eu estou dizendo. Porém, existe um problema, certo? Exatamente no Polo Norte e no Polo Sul, qual é a latitude do Polo Norte? Bom, aí vai de 0 a 90, né? O zero é no Equador, então o Polo Norte é 90 graus, o Polo Sul é menos 90 graus, ok? Porém, qual é a longitude? Não está bem definido, certo? Porque a longitude é um círculo, né? É um círculo que vai de 0 a 2π. Esse círculo vai de 0 a 2π, continua, mas chega exatamente num ponto. Eu não tenho como traçar um círculo nesse ponto, certo? Esse ponto aqui eu tenho um círculo que passa por ele. E aí cada ponto do círculo é uma longitude. Aqui também, nesse ponto aqui, eu tenho um círculo que passa por ele. Agora, exatamente no Polo Norte, não tem nenhum círculo. Correto? Nem no Polo Sul. Não tem como passar um círculo por ele. E aí, qualquer número que eu colocar aqui é igual. É o mesmo ponto. Então, menos 90 e vamos dizer que vai de 0 a 360 graus. Menos 90, 270 graus, ou menos 90, 286 graus, é o mesmo ponto. Porque qualquer número que eu colocar aqui corresponde ao Polo Sul. O Polo Sul tem infinitos pontos que representam o Polo Sul. Então é diferente da nossa sala. Aqui, qualquer ponto só tem dois números. Qualquer ponto daqui está associado a dois números, e dois números apenas. No Polo Sul e no Polo Norte são pontos que estão associados a infinitos números. Então esse sistema de coordenada longitude e latitude, ele é um sistema de coordenadas degenerado. Então ele fracassa, ok? E esse fracasso ele existe também mesmo na sala de aula, se eu escolher um sistema de coordenadas errado. Errado que eu digo é com um problema. Por exemplo, se eu escolher R e θ, em R igual a 0, θ tem problema.
certo? Porque esse meu ponto da origem, e eu perdi o foco de novo. Voltou. A origem, tá? Que utilizando o sistema cartesiano x e y, corresponde ao ponto 0, 0. Nas coordenadas polares, o ponto 0, qualquer coisa, as coordenadas 0, qualquer coisa, indicam o mesmo ponto 0. Então, o ponto 0 tem vários números que correspondem ao ponto 0. Várias duplas de números que correspondem ao ponto 0. Esse ponto aqui, quero chamar o seguinte, esse ponto aqui, P, a origem é um ponto físico. Isso aqui é minha coordenada. O que eu quero é que para cada ponto físico tenha uma única coordenada. Ok? No eixo cartesiano funciona. Utilizando coordenadas polares, não. Porque esse ponto aqui tem aí pelo menos duas coordenadas que eu posso dar para ele. O 0, π, e o 0, π sobre 2. Ok? Na verdade, você não consegue definir exatamente qual é a coordenada do ponto 0, porque qual é o ângulo θ não fica bem definido, certo? A diferença é que aqui o meu problema é o problema da escolha das coordenadas. Eu fiz uma escolha errada. Errada nesse sentido de querer uma relação 1 para 1. Certo? Eu poderia resolver indo para coordenadas cartesianas. No caso da esfera, é um problema real. Não existe nenhum sistema de coordenadas que eu consiga criar único que englobe toda a esfera, de forma que qualquer ponto tem uma relação 1 para 1 com esse sistema de coordenadas. É um problema da esfera, não do meu sistema de coordenadas. Certo? E aí vai entrar a teoria das variedades. Eu vou arrumar uma forma de coordenatizar essa esfera ou qualquer espaço, mas aí eu vou ter que ter mais de um sistema de coordenadas para poder ter essa relação 1 para 1. Ok? Eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero uma relação 1 para 1 entre pontos físicos e sistemas de coordenadas não degenerados, bem definidos. Ok? A gente está acostumado a usar θ e φ para a esfera. Θ e φ dá problema no polo norte e no polo sul. Mas aí qualquer outro que eu escolha vai dar problema. Tá? Então eu queria colocar o problema aqui. E agora vamos ver como é que a gente resolve esse problema no próximo vídeo.